telefone, ninguém não conseguiu pegar o link. Mas o grupo é benção, olha só está sendo realizado, né? Porque tem eu e a Marcita. Teve toda uma equipe ajudando para acontecer. E todo mundo lá do grupo falando. Fazer o quê sem eles? Tinha como não. Tinha ficar só olhando para vocês. É impossível. Sozinha, né? Porque não tem ninguém. Vamos chamar o pastor Thiago. Vamos lá. Vamos parar de bagunça com a sua sério, senão ele vai assustar com a tia Tânia muito bagunceira. Existe, mas... Não tem jeito, cara. A paz, pastor! Glória a Deus! Gente, eu tô me sentindo muito chique de receber o senhor no nosso congresso. Ele estava lá na Verônica. Gente, para vocês que não sabem, tá desde manhã já descendo azeite assim, com umas ideias. Vou falar de libertação, mas Deus tá mandando fazer não sei o quê. Imagina, até agora com isso na cabeça, gente, para vocês. Ele tá no azeite. Deixa ele falar hoje, gente. Deixa ele falar no boa noite. Olá, boa noite, paz, tudo bem com vocês? Paz. Pastora, a gente está pedindo para todo mundo mandar uma senha para a gente, para realmente o senhor se apresentar e começar a falar. Eles vão mandar assim para a gente, ok, imagem e som, porque às vezes para a gente está tudo lindo, mas eles não estão vendo. Então a gente fica esperando eles mandarem, ok. Aí, mas o senhor pode falar a paz do Senhor para eles ouvirem a sua voz com força. Tá ok, graça. Boa noite a todos. Já é boa noite. Já é boa noite. Agradecer por essa oportunidade que você está me concedendo de ser canal de Deus para poder ministrar libertação para todos vocês. Muita gente ainda para poder falar, vou procurar enxugar ao máximo, mas tem um conteúdo bem bacana que o Senhor falou no meu coração. Eu preparei de uma forma, mas essa madrugada o Senhor falou para eu discorrer de uma outra forma. O planejar é nosso, mas a última palavra vem do Senhor, não é verdade? Para quem conhece, eu me chamo Thiago, sou pastor-presidente do Ministério Berseba na comunidade do Andar, aqui no Rio de Janeiro. Ok? Pastor, Isso. A gente vai abrir a tela para o senhor ficar mais à vontade, que o congresso é seu. Como a gente fala lá na nossa igreja, deixa Deus te usar. Eu creio que realmente vai ser canal de bênção para todo mundo. Tá tendo uma pessoa falou que estava travando um pouquinho, mas a maioria está dizendo que está ok, imagem e som. Então, se eles mandarem a senha, isso, assim melhorou. Se não ouvir alguma coisa, a gente entra. Fala de novo com o microfone. Melhorou agora? Tá bom? Melhorou. Assim melhorou. Depois a gente dá um susto no senhor, já entra, já. Tá, mas se quiser interagir, fica à vontade. Não, deixa a tela inteira. Procurar fazer de uma forma bem natural. A gente está prestando atenção. Tá bom. Tá bom. Então, nós vamos começar. Eu vou falar para você um pouco minha história. Eu aqui na comunidade do Andaraí, no Rio de Janeiro, há 5 anos que eu sou pastor-presidente do ministério, que o Senhor me confiou. Fizemos 5 anos no dia 12 deste ano. Lá, algumas pessoas me conheceram no congresso da tia Verônica Tia Chique, Eu Me Importo, em fevereiro desse ano, onde lá eu também fui ministrante de libertação. E eu quero falar para você que iniciou esse tipo de libertação na minha vida. Eu não nasci em berço. Eu e minha família, a gente veio de berço espírita, todos nós viemos de um berço espírita, e eu tive um encontro com Jesus exatamente 11 anos atrás. Eu tive um encontro com Jesus, e Jesus me chamou, e hoje eu estou aqui como pastor de ovelhas, como representante de Cristo na face da terra. E desde então, Deus ele tem me chamado e tem me conduzido para poder trabalhar com libertação. Algumas pessoas dão testemunho, mas eu não vou falar meu testemunho aqui para poder a gente ter tempo para poder falar sobre esse tema de libertação. Mas eu quero falar para você como eu comecei a trabalhar com crianças. Eu comecei a trabalhar com crianças, eu já estava trabalhando com libertação quando eu comecei a trabalhar com crianças. E foi aqui mesmo, na igreja, que eu observei essa necessidade de trabalhar mais com crianças, trabalhar com libertação para crianças. E essa aula, a palestra de hoje, eu vou discorrer para vocês em 4 tópicos. E em 4 tópicos eu vou explicar para vocês como eu comecei a trabalhar com crianças e todo o meu desenvolvimento e como se dá até hoje.
Uma pessoa que trabalha com, querendo ou não, você é mestre infantil, você trabalha com crianças, isso eu cheguei à conclusão. Eu quero te dizer que você tem que ter libertação. É inevitável uma pessoa que trabalha com crianças não venha a arregaçar as mangas para poder trabalhar com libertação. Não tem como. Eu lido com muitas pessoas que me conselhos, com pessoas que me conhecem pelo Facebook e que me pedem conselhos acerca do seu ministério infantil, da sua sala, de todo o seu trabalho na igreja com crianças. E eu falo, meu irmão, minha irmã, você tem na libertação. Eu não é o meu chamado. Não adianta. Você que trabalha com crianças, apacentador de crianças, sim, e você tem um chamado com libertação, sim, é inevitável. Eu quero dizer que começa com a vocação. Tudo começa com a sua identidade. Então, já de antemão, uma pessoa para poder trabalhar com crianças, ela tem que ter identidade. Essa pessoa tem que saber qual é a sua identidade. Essa pessoa precisa saber qual é a vocação. Não adianta você querer fazer porque você acha bonitinho, porque você é simpatizante, você se atraiu, você acha legal. Você tem que ter um chamado, uma vocação e você saber qual é a sua identidade em Deus. Eu vou falar para você que assim que eu me converti, eu tive um sonho e eu quero falar esse sonho com você. Eu me lembrei hoje mais cedo desse sonho. Eu tinha aproximadamente uns 3 meses na presença de Deus e eu tive um sonho num local muito branco, tudo muito branco, parecia um hospital. Tinha vários médicos, as pessoas estavam com todos aqueles tudo muito branquinho, mangueiras, macas, tudo muito branco, o chão branco, teto branco, parede branca. E, de repente, eu estava também com todo coberto de roupas específicas, parecia um astronauta. E uma pessoa com uma prancheta na mão falava assim, vai. E eu ia andando, de repente eu passava uma linha. E quando passava essa linha, o local era muito sujo. E, de repente, eu começava a ver o local lamacento e entrava no mangue e começava a andar com muita dificuldade. E aquela lama estava toda na minha cintura. Só que no sonho, eu identificava algumas pessoas dentro da lama. Por incrível que pareça, eu falava comigo mesmo, tem alguém ali. E eu enfiava toda a minha mão, meu braço, a lama ia até aqui. Eu entrava dentro daquele mangue da lama e eu puxava uma pessoa, essa pessoa estava morta e jogava para cima do meu ombro. E eu ia andando com uma tremenda dentro daquele mangue e eu falava, tem gente aqui. E eu enfiava todo o meu braço também até aqui, a parte do ombro, dentro da lama. É como se tivesse uma pessoa pegando caranguejo, mas na verdade eu era pegando seres humanos. E eu colocava essas 2 aqui e 2 aqui. E eu voltava para o local que eu tinha saído. E quando eu voltava para esse local, tinha uma equipe com muitos panos e mangueiras e jatos de água. E eu jogava esses corpos no chão. E ali eles me lavavam com aquele jato de água, a água podre saía, tudinho. E eles lavavam os corpos das pessoas que eu tinha jogado ali. Depois que lavavam tudo, colocavam em cima de uma maca e depois eles davam tipo um choque e as pessoas acordavam, despertavam, ressuscitavam. E de repente vinha uma equipe e levava lá para as pessoas que tinham acabado de ressuscitar e vinha novamente o homem com na mão e dizia, volta e traz mais. E quando eu acordei desse sonho, eu fui orar. Eu era novinho na presença de Deus e o Senhor, o Espírito, ele falou comigo, eu tenho um chamado contigo na libertação. Então foi daí que eu tive confirmação que Deus ele queria me usar na área da libertação e entre outros e inúmeras confirmações. O Deus, ele chamou El com 9 anos de idade, assim como Deus falou com Moisés. Moisés, farei de você um libertador. Foi assim que Deus fez com Moisés, com Josué. Foi assim como Deus fez com Sansão.
como Deus fez com Gideão, assim como Deus fez com inúmeros personagens da palavra de Deus, da Bíblia, assim Deus ele faz nos dias de hoje. Você precisa saber qual é o seu chamado e você precisa saber da sua identidade em Deus. É o primeiro passo para trabalhar com libertação. Você tem educação. Você precisa ter um chamado. Se você está trabalhando no área infantil e você não sabe qual é a sua identidade em Deus, ora, Deus falou com Jeremias: antes de te formar na sua mãe, eu já te conhecia, te formei como para ser profeta às nações, né, para você plantar e arrancar, destruir, edificar, e por aí vai, você já sabe. Se você não sabe qual é a sua identidade, qual é a sua vocação, num particular com Deus, entra no propósito para você saber qual é a sua identidade. Eu coloquei no meu Facebook, depois você vai lá ver, um vídeo das crianças intercessoras, crianças da Índia, sobre o reverendo Ayrton Cruz. E fala de uma história de um ex-padre. Ele era um sacerdote católico e ele recebeu um chamado da parte de Deus, onde duas criancinhas chegam para ele com um bebezinho, e esse bebezinho está agonizando. E essas da Índia, que eram crianças idosas, crianças intocáveis, crianças doentes, chegam para ele dar leite para essa criança, que essa criança vai morrer, e essa criança morreu nos braços dele. E ali ele disse que depois desse episódio ele vai questionar a Deus de tudo aquilo, por que aquela criança morreu nos braços dele. E ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele e manda ele ser um pastor de crianças. Vai lá no meu Facebook, na minha página, e você vai ver. Crianças Intercessoras, é o Royal Kids. Tem página no YouTube, tem um site. E hoje ele tem mais de 15 mil crianças em todo o mundo. Em toda a Índia, é mais de 15 mil crianças, fora as crianças do mundo inteiro. E eu comecei a entender que o chamado de libertação, Deus queria expandir. De que forma? Há 3 anos atrás, eu até contei ontem, quando eu fiz uma live com a Flávia Grégio, eu falei para ela sobre uma criança que manifestou dentro da igreja. Essa criança tinha uns 4 anos. Eu me aproximei da mãe, porque a mãe estava fazendo muita pirraça, a mãe estava fazendo muito... A criança estava fazendo muita pirraça, e eu falei com uma obreira para poder auxiliar essa mãe, e nada adiantava. Aí o Senhor mandou eu observar e ficar atento, ou seja, ficar ligado. Foi onde Deus abriu os meus olhos espirituais e eu pude ver uma atormentação maligna na vida dessa criança. E quando eu me aproximei dessa criança, eu senti um cheiro de cachaça muito grande. Eu peguei essa criança e trouxe ela à parte. E na hora das orações, essa criança estou violentamente. Foi daí, isso tem 3 anos, foi daí que eu observei a necessidade de começar a trabalhar com crianças. E depois eu me lembrei, hoje, pensando, no mesmo mês, há 3 anos atrás, veio aqui na minha casa, altas horas da noite, um casal, junto com seu filhinho. Seu filhinho tinha uns 5 anos de idade. Eles tinham acabado de voltar do hospital, porque a criança estava com uma febre incessante, muitas dores e vômitos. E o pai também estava começando a passar mal e tal, não tinha fechado nenhum quadro diagnóstico, sem nenhuma resposta. E o pai trouxe aqui para minha casa porque disse que a criança estava vendo um dragãozinho, igual o do desenho Mulan. Vocês conhecem o desenho Mulan? Eu vi até no cinema quando era criança. Esse dragãozinho estava pulando dentro de casa. E ali nós começamos a orar, eu trabalhei com imposição de mãos. Minha casa já tinha orado, porque todo dia eu selo a minha casa, todo dia eu intercedo com a minha esposa. Inclusive, antes de eu entrar, minha esposa veio aqui, impôs as mãos, orou por mim, profetizou por mim. Então, a gente está nessa pegada. E eu impus as mãos e levantei um clamor. E eu vi algo estranho por cima. Eu vi uma atuação maligna e repreendi essa atuação maligna na vida da criança. Na mesma hora, a febre foi embora. Na mesma hora, o semblante da criança estava extremamente abatido. Suavizou o semblante da criança. A criança ficou mais coradinha. O semblante da criança não ficou mais caído. Levantou o semblante da criança. E eu fiz um lanche para essa criança comer também. E o pai também começou a ter uma melhora na minha casa. E a gente senta, começamos a bater papo. E a febre sumiu.
revelou o que tinha dentro da casa para poder dar legalidade. Mais uma vez eu ungi os pais, daí olho para ele e mandei ele ungir a casa e tirar esse pertence, que era uma brecha, uma legalidade para dentro da casa dele. Então, através disso, eu comecei a observar que eu tinha a necessidade de aprofundar com crianças, porque aqui tinha um grupinho de crianças, mas as crianças iam para lanchar, se reuniam para poder ensaiar, cantar musiquinha aos domingos. Vamos chamar o grupinho de crianças para poder tirar dízimo e oferta, assim. Então, eu percebi que precisava ser feito algo além disso. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a participar das atividades das crianças e comecei a escolher a dedo mais pessoas ensináveis, pessoas que eram de Deus no seu coração. Comecei a chamar essas pessoas para estarem comigo, para a gente dar uma pegada no Ministério Infantil. Então foi onde a gente começou a colocar na cabeça, nós vamos formar o Ministério Infantil da igreja. E como começar, se eu era cru nisso? Como iniciar nisso? Então, eu fui buscar o Espírito Santo de Deus como começar a colocar em prática tudo isso. Então, eu coloquei a mão no arado. Então, de que forma eu fiz? E comecei a participar. Eu comecei a participar dos ensaios e comecei a trazer atividades de ensino para as crianças. Peguei a mestra de crianças aqui, peguei as duas que tem, e falei, olha, vai ser ensaio, e numa outra semana vai ser uma atividade para a gente ensinar. Nós precisamos discipular essas crianças. Por quê? E eu trouxe, eles já sabiam do meu testemunho, e eu comecei a falar a fundo do meu testemunho, porque a perseguição começou desde o momento que a mãe ficou grávida de mim. Não somente na questão de tentativa de aborto, mas também o oferecimento da minha vida, quando minha vida foi oferecida desde o ventre às trevas, e nisso eu observar que várias pessoas já tinham uma perseguição desde o ventre. Eu comecei a pesquisar a fundo sobre essa perseguição desde o ventre. Na palavra de Deus isso também ensina, perseguição desde o ventre, perseguição desde o momento do nascimento, onde Faraó chifrar e puar para poder matar as parteiras hebreias, para poder as crianças na hora do nascimento, quando o Faraó manda matar, quando Herodes manda matar, quando tem toda essa estrutura de perseguição, eu comecei a investigar toda essa estrutura de perseguição da parte das trevas, comecei a sondar a cada criança, comecei a chamar as mestras para elas poderem investigar a vida das crianças, saber mais sobre os pais, chamei também a liderança para poder trabalhar junto, os líderes de departamento infantil que havia surgido, vamos fundo com as crianças, e eu na libertação, e ensinando as mestras, os tios e as tias a aplicar a libertação, ao mesmo tempo aplicando na vida deles, e os líderes de casais pegando forte nessa área de relacionamento a dois. Foi aí que muitas coisas começaram a acontecer. E o Espírito de Deus, ele pegou, me deu uma estratégia muito simples. Ele disse comigo, não tem mistério, e dá atenção às crianças. Deixa eu falar uma coisa, foi uma direção muito profunda do Espírito de Deus. Porque pense em criatura que fala tudo, é criança. Criança fala tudo e mais um pouco, e criança gosta de atenção. Eu vou lá, sento com eles no chão e converso. Mas eles abraçam, eles beijam, eles batem papo. Aqui na igreja tem a Laurinha, filha da Ludmila. A Laurinha é uma pitoquititinha, mas ela puxa minha bochecha, ela me dentro do meu nariz, ela cutuca a minha orelha, ela me beija, e eu dou beijo nela, e eu converso com ela, e ela fala tudo mais um pouco. Ela brinca de ser pastorinha, né? Na casa dela, a mãe dela me conta tudo. Que ela bota as bonecas, ela senta as bonecas, ela começa a pregar, ela tem mais duas irmãs. E a briga é para saber quem vai ser a pastora, né? E ela sempre ganha, eu sou a pastora. E elas têm as ovelhas rebeldes, elas batem as bonecas e expulsam da igreja. Criança é assim, mas é uma coisa incrível, porque eles levam para dentro de casa tudo aquilo que eles assimilam na igreja, tudo aquilo que eles aprendem,
eles começam a incrementar com a fantasia deles. E criança fala tudo, eles querem brincar, eles querem atenção, e eles falam tudo que vem, tudo que acontece com eles, e fala tudo que acontece dentro de casa. Eu soube de cada coisa em relação a famílias que está acontecendo dentro de casa, pai com a mãe, através de crianças. Foi aí que eu entendi que não é só dar um papel para poder desenhar, não é somente cantar uma musiquinha para tirar dízimo e oferta, não é somente botar uma roupinha, brincar, não é só fazer uma dinâmica. Eu entendi que a gente tem que discipular as crianças e trabalhar as crianças para eles serem soldados de amanhã. Entendi que precisava pegar firme com propósito, com oração, com captação através da palavra de Deus. Eu entendi que eu precisava levantar as crianças o reino de Deus e uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Foi aí que eu decidi colocar isso para da igreja. E começou a dar certo na igreja. Começou a dar certo de tal forma que nós começamos a ter revelações e problemas ocultos começaram a surgir. De que forma? Eu vou contar algo que aconteceu. Teve uma situação que uma criança no grupo, ela estava sentada pelo seu padrasto, e Deus deu um sonho para mim, e Deus deu um sonho para as duas líderes do departamento infantil. Quando a gente chamou a criança para poder conversar, confirmou o abuso. E daí a gente teve toda uma estratégia. Hoje essa criança mora com o pai, mora longe daqui, mas está fora de perigo. A situação foi resolvida da maneira mais eficaz e sábia possível, conduzida pelo Espírito Santo. Muitas coisas ocultas popular, muitas coisas ocultas, quando a gente começou a induzir as crianças a buscarem, porque as crianças sabiam tudo sobre o Hulk, as crianças sabiam tudo sobre as crianças sabiam tudo sobre as fadas, as crianças sabiam tudo sobre o Thor, as crianças sabiam tudo sobre o Ben 10, as crianças sabiam tudo sobre esses desenhos que por trás tem um fundo místico e bruxo e maligno. Sabiam tudo, mas as crianças não sabiam da palavra de Deus. As crianças não sabiam que era o Espírito de Deus, não sabiam que era Deus, e a gente observou que havia uma carência, uma necessidade de pegar mais firme com os pais no que tange a discipulado e ensinar os pais a serem pastores dos seus próprios filhos, a inculcar, né? Em Deuteronômio, eu não me recordo agora o versículo, nem o capítulo, mas a palavra do Senhor em Deuteronômio diz que o pai deve ensinar o seu filho, no caso, o pai deve ensinar o seu filho, dentro da cabeça do seu filho, a palavra de Deus, deve ensinar a ele quando andando, deve ensinar a ele quando estiver sentado, deve ensinar o seu filho quando estiver acordando e deve ensinar o seu filho quando for para poder dormir. Ou seja, em todo o tempo discipulando o seu filho. Então a gente teve que pegar e trabalhar a igreja, trabalhar esses pais, a eles se tornarem discipuladores dos seus filhos e aplicarem a palavra de Deus. E nisso manda intercessão, jejum, manda oração, manda investigação, a palavra de Deus. Vamos estudar, vamos para o curso. E foi aí que as coisas ocultas começaram a surgir. E daí que mais crianças começaram a passar mal, crianças começaram a manifestar, mais crianças começaram a ficar doentes, eram doenças de fundo emocional, e a gente começou a tratar o Espírito de Deus conduzindo em tudo. O Espírito de Deus conduzindo em tudo. Eu já trabalhava com libertação e nesses 3 anos atrás eu entendi essa necessidade de me aprofundar com libertação. E foi aí que muitas coisas começaram a acontecer, de tudo muito novo com a gente. O Espírito de Deus, ele é fiel. Nessa noite que se inicia, dizer para você, pai, dizer para você, mãe, dizer para você, líder de ministério infantil, eu quero ser profeta de Deus na sua vida para poder dizer a palavra de Deus e profetizar também na sua vida. A palavra de Deus dizer que fiel é Deus para a obra que inicia na nossa vida. Você não pode saber, você não tem conhecimento, você não pode ter muito estudo, talvez você pode se apresentar a Deus igual a Jeremias dizendo eu sou uma criança, não sei falar,
ou vai se apresentar igual o Gideão, dizendo eu sou o menor, com um complexo de inferioridade, com uma rejeição, seja lá o que for. Eu quero te dizer que Deus é fiel para completar a obra que inicia na sua vida. Se você tem um chamado, é o Espírito de Deus que vai te capacitar. Um chamado é o Espírito Santo que vai lhe revestir de força e poder. É Ele que vai te dar sabedoria, entendimento, ciência e inteligência. É Ele que vai te capacitar e lhe dar o discernimento para você colocar em prática tudo aquilo que Ele colocar no seu coração. Então respira fundo, arregaça as mangas. Tem muito trabalho, mas o Espírito de Deus vai andar de mão dada com você e você vai ser bem-sucedido. Receba essa palavra profética do pastor Tiago em nome de Jesus, porque aconteceu. Eu de muito com a minha libertação, com aquilo que eu estava vivenciando. Aquilo que eu vivenciei, a minha transformação e o meu processo de libertação me ensinou muito, mas eu não posso usar as minhas experiências como base. A base tem que ser a palavra de Deus, porque quando eu aplico a libertação, quando eu aplico a palavra de Deus, as experiências elas são multiformes e diversas. Então, cada caso é um caso. Então, foi onde surgiu o Ministério Infantil, foi onde eu chamei as pessoas para poder trabalhar comigo, são mães, o nome é Lohane, Mariana, são as auxiliares, a Patrícia e a Milena, onde a gente entendeu que a gente precisava fazer um diagnóstico das crianças, tipo, fazer uma ficha, o nome completo, nome do pai, nome da mãe, saber se o pai é cristão, saber se a mãe é cristã, saber se tem algum problema de saúde, como foi o parto, se a criança passou por outros tipos de religiões, se a criança tem algum problema de saúde, como é o comportamento da criança, como é o temperamento, ou seja, montar fechar um diagnóstico de cada criança e investigar e trabalhar cada criança, qual é o problema que essa criança passa dentro da sua casa, investigar se tem um problema espiritual, se tem algum trauma emocional, saber como é a vivência dessa criança dentro de casa, eu, juntamente com eles, eu como pastor, procurar entender o que está acontecendo dentro dessa casa, ajudar o pai que está passando por algum problema, a ajudar a mãe. É impossível cuidar de criança e não alcançar os pais. É extremamente necessário e importante trabalhar a criança e trabalhar juntamente com os pais. Foi aí que a gente começou a colocar tudo isso em prática. A gente começou a observar muitos problemas surgirem, como eu disse, e o Espírito de Deus, ele ali nos capacitando e a gente conseguindo solucionar. Nisso que a gente conseguiu solucionar tais problemas, eu observei que a sensibilidade dessas crianças começou a sensibilidade. A sensibilidade ao Espírito Santo começou a surgir. Antes eu via que as crianças estavam ali porque estavam. Só que, de repente, eu comecei a observar uma sensibilidade das crianças. No momento do louvor, um choro constante, um choro compulsivo. No momento da palavra, começaram a ficar mais focados e prestando atenção. Eu comecei a observar que as crianças começaram a se dedicar à ação, as crianças começaram a pedir para poder fazer jejum, e a gente aplica para as nossas crianças. As crianças começaram a ter sonhos, as crianças começaram a ter revelações, as crianças começaram a ter sonhos com o céu, começaram a ser boca de Deus para poder profetizar para o próprio pai, para a própria mãe, e a gente começou a observar um fluir de experiências com Deus no meio das nossas crianças. E o que antes a gente tinha aproximadamente 12 crianças, agora a gente tem praticamente 30 crianças. E eu decidi expandir isso. Aí o que eu decidi? Colocar em prática o Dia Feliz. O Dia Feliz, eu recebi essa direção de um pastor amigo meu, do Duque de Caxias e Saracuruna, e ele me passou a planta. Então, o que eu fiz? Tem a quadra aqui, onde eu moro, a quadra do Jamelão, que é perto da igreja. Então, eu escolhi um sábado, último sábado de cada mês. Nós vamos fazer o Dia Feliz. Vamos chamar todas as crianças da comunidade. Todas as crianças da comunidade. Vão bolo de 2 metros, batata frita, nugget, cachorro-quente, picolé, geladinho, refrigerante, suco, tudo que você pode imaginar. Sorteio de brinquedos, pula-pula,
latinha de algodão doce, várias brincadeiras como de antigamente. Vamos divulgar, vamos pedir doações, salgadinhos, pizza. A gente sempre começa 2 horas da tarde, agora a gente deu um tempo por causa da pandemia. Mas pense no negócio que deu certo. E a gente tentou a fazer disso não só um evento, para poder trazer as crianças para resgatar a infância das crianças, porque aqui onde eu moro é uma área muito carente, é uma comunidade, e tem até meninas de 12 anos, são mães, entendeu? Meninos de 10, 11 anos de idade, que o desejo deles é ser traficante, meninas, crianças, que o desejo delas é serem a noiva do tráfico e por aí vai. Então a gente decidiu aplicar isso com um trabalho, com mãos e coração, mas também todo um trabalho de intercessão. Eu montei uma equipe de intercessão e começa a aplicar intercessão, batalha espiritual. E a gente começou a identificar as causas, os problemas espirituais e a causa desses problemas espirituais. Então a gente começou a cair em cima de batalha espiritual e chamando a igreja para poder entrar na visão, e a igreja entrou na visão. E nisso a gente começou a ver um fluir de Deus. Para a meditação da igreja, deixar o livro para vocês todos meditarem no livro de Daniel, porque Daniel descobre que o povo dele está no cativeiro através dos escritos de Jeremias. E quando ele descobre o motivo do cativeiro, começa a fazer um propósito diante de Deus, ele começa a se humilhar, ele começa a orar, e ele começa a fazer confissão de pecados. E por causa disso inicia uma grande batalha no mundo espiritual. E de repente a mensagem de libertação chega. Você que conhece o livro do profeta Daniel sabe do que eu estou falando, e você que leu, você leia. Eu tenho certeza que vai edificar bastante você, ampliar seu entendimento. E nisso a gente começou a alcançar muitas famílias com esse dia feliz. A gente começou a colocar o culto infantil também. Sábado era o dia feliz. A gente aproveitava o ensejo, pregava numa linguagem bastante acessível para as crianças, e a gente convidava as crianças para no dia seguinte estar no culto infantil, onde a gente também usava uma linguagem acessível para as crianças, com ministrações, debaixo de intercessão, de batalha espiritual, debaixo de guerra, e Deus foi se fazendo presente. Deus foi se fazendo presente, e o nome do Senhor foi glorificado. E a gente começou a observar muitas crianças de fora vindo. Muitas crianças de fora vindo, e a gente começando a ter respostas da parte de Deus. Então a gente começou a entender que havia a necessidade de aplicar mais a fundo libertação na vida das crianças. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para todo mundo, que eu estou observando nos dias de hoje, que todo esse movimento voltado para a criança está sendo muito infantil. É claro que a gente está lidando com criança, mas eu estou vendo que está sendo conduzido a ser muito infantilizado. Eu estou observando que está tendo, no meio de ministérios infantis, muita dinâmica, muitas cores, muitas músicas, muitas ideias. Nada contra isso, é necessário. Sendo que eu estou vendo que está dando uma pegada muito na questão de infantilizar todo esse trabalho. Mas a gente não pode esquecer que por trás disso é um profundo trabalho de libertação. E que a gente precisa ensinar às crianças o que é reino e discipular as nossas crianças. Sentar, ouvir, conversar, lidar com essas crianças. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou contar algo que aconteceu aqui comigo. Uma vez eu conversando com uma criança, eu estava instruindo essa criança, dando atenção a essa criança, e essa criança começou a passar mal. Porque intercessão é quando você prepara um ambiente antes. Eu vou explicar para você o que é intercessão. Intercessão é quando você prepara um ambiente. Ainda pode ser indireta, é quando você, no mundo espiritual, pela vida de alguém, entra na brecha por alguém. Agora, a ligação, de fato, ela se dá quando há o aconselhamento e quando há o ensino da palavra. É isso aqui, sentar e explicar, conduzir
a pessoa ao ensinamento e ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada avulsa de 2 fios. Tem poder de Deus e tem autoridade. Não precisa você fazer muita coisa. É só você abrir a boca e liberar a palavra. A palavra de Deus, martelo que esmiuça a penha. É só você liberar a palavra de Deus. A própria palavra se encarrega de fazer aquilo que ninguém pode fazer. O próprio Espírito de Deus se encarrega de fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então eu sento com as minhas crianças, assim como eu sentei com um garotinho, e comecei a falar da palavra de Deus e de repente ele começou a passar mal, era uma manifestação diabólica. E de repente eu orei, abracei aquela e o demônio saiu da criança. Esses dias aqui a gente estava na intercessão, as crianças de intercessão, deixa eu te falar uma coisa. Deus me usou em profecia para uma criança de 9 anos de idade, e eu me lembro que Deus falou pela minha boca, sendo assim, desta forma, assim te diz o Senhor, tu conheces a minha voz, porque quando tu senta no sofá da sua sala, tu canta para mim, tu sente a minha presença, e tu sabe que eu estou te ouvindo e eu falo contigo. Essa menina começou a chorar, e ali revelou todo aquele segredo, e a menina é uma menina muito social, muito espiritual. Nesse mesmo dia, na intercessão, uma criança de 2 anos passou mal e era algo espiritual. Numa oração, no momento do ensinamento da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui, eu quero deixar claro que eu estou fazendo uma crítica construtiva, não destrutiva, onde todos os líderes precisam ser mais espirituais. Todos os líderes precisam levar as crianças ao reino de Deus, à oração, jejum, ensinamento da palavra. Não é só sentar, contar uma historinha. Não é uma historinha. Não é uma historinha. Não é simplesmente botar roupa colorida, preparar todo o fundo com ornamentações. Tudo isso é válido, mas o principal é o espiritual. Está dando muita importância a muitas coisas visuais. Está dando muita importância estrutura de organização, mas e o espiritual? O espiritual está ficando em segundo plano. Então é o que eu quero, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Vamos ser mais espirituais, vamos firme na oração. O líder de ministério infantil precisa ser uma pessoa que tenha uma vida com Deus, batizada com o Espírito Santo, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Precisa trabalhar a mulher junto com o homem vai representar o papel paternal, a mulher vai representar o papel maternal. Precisa ter dons de Deus, precisa ter o chamado, como eu disse, e a sensibilidade do Espírito Santo, porque cada situação uma situação. Acontece muitas coisas dentro de uma sala infantil. Tem que preparar antes a sua própria casa, a sua família precisa estar coberta. Você tem que fazer a sua sala, você tem que fazer o local que você aplica o ensinamento, estudo, as atividades das suas crianças. Você tem que fazer aquele espaço um pedaço do céu. Você tem que fazer um pedaço do céu aquele ambiente. Você precisa ter olhos abertos espirituais, pedir a Deus colírio todos os dias para identificar se a criança está entrando debaixo de uma opressão, debaixo de uma possessão, debaixo de uma atuação diabólica. Precisa ter a sensibilidade do Espírito de Deus para ele revelar qual é a problemática e você ser o portador de unção para poder tratar esse tema. Então, tudo é através da sua entrega. Palavra de Deus, torcer mais espiritual. Amém? Então, vamos lá. Voltando a dizer, eu comecei a ensinar as crianças. O que é oração. No próprio culto, eu comecei a dizer, proibido joguinho no culto, não quero joguinho no culto, não quero ninguém jogando no celular, não quero ninguém vendo o celular. Eu comecei a ensinar como ter oração dentro de casa, como ensinar os pais, comecei a instruir tudo isso, e de repente algumas foram batizadas no Espírito Santo. E essas crianças são usadas não somente para os seus pais, mas para toda a sua família.
da família. E nisso, crianças começaram a trazer os seus pais. Isso aqui é na prática. Eu estou falando para você na prática do que eu estou vivendo. Crianças começaram a ter revelações e crianças começaram a trazer os seus pais, crianças começaram a trazer suas mães, crianças começaram a evangelizar os seus parentes. E nisso a gente está fluindo, a gente está crescendo, a gente desenvolvendo e estamos aprendendo cada vez mais. Então, se é uma coisa que eu quero deixar você sente em relação a tudo isso, é que é o Espírito Santo de Deus que faz. Cabe você se colocar à dispensação e à disposição para poder estar aprendendo cada vez mais com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te capacitar. Então, vamos lá. Só um check-up de tudo. Primeira coisa, você precisa ter um chamado, você precisa ter uma identidade. Você não tem que colocar a mão só porque você acha bonitinho, porque você gosta, não. Você tem que saber qual é a sua identidade em Deus e você precisa ter um chamado de libertação, tá ok? Você precisa que a sua casa também esteja toda em sujeição ao Senhor, tá ok? Além do chamado, você precisa buscar em Deus ferramentas, não somente ferramentas espirituais, mas todas as ferramentas possíveis para você começar a em prática tudo o que você recebeu de... E eu aconselho, atenção, senta com as suas crianças, conversem com as crianças, procurem interagir, procura saber como é que é a vivência dessas crianças, o que essas crianças passam, procurem serem amigos dessas crianças. Torno a dizer, a primeira vez que eu sentei com as crianças, eu simplesmente pedi um guaraná natural, peguei a responsável da cantina, pedi para ela fazer um guaraná natural quente, eu sentei com essas crianças e foi muito bom, foi uma experiência muito grande, dar atenção, sentimos a presença de Deus, louvamos, eles me contaram muitas coisas, medos, tem muitas crianças que têm medo do pai, tem crianças que têm medo da mãe, tem muitas crianças que passaram por traumas e que eles não contam para ninguém, não confiam, e as crianças são bem inteligentes, eles contam um para os outros, mas não têm coragem de falar para o pai, não têm coragem de falar para a mãe, porque acha que os adultos vão brigar. Então, dê atenção, porque foi toda essa atenção desse diálogo que eu vi a necessidade de discipular as crianças e capacitá-las, de enxergá-las que elas precisam se tornarem soldados de Deus. Através desse acompanhamento, comecei a colocar em prática o Dia Feliz, como eu passei para você, que esse amigo trouxe para mim, e eu montei um ministério de libertação e um ministério infantil. Um ministério infantil de libertação. Foi onde eu chamei, nós fizemos uma equipe, a gente começou a fazer o Dia Feliz, e a gente a colocar os cultos infantis aqui na igreja, e começamos a trabalhar com esse acompanhamento de criança. E começamos a colocar em prática a libertação no meio das crianças, foram onde os problemas ocultos começaram a surgir, e nisso o Espírito de Deus ele foi dando sabedoria para a gente resolver esses problemas, e daí, mediante a resolução desses problemas, a gente começou a perceber que a sensibilidade espiritual das crianças começaram a ficar refinadas, e nisso eu trabalhei juntamente com um meio de casais para poder trabalhar juntamente comigo, para a gente não trabalhar somente os crianças, mas trabalhar também os adultos. Hein? Então, eu passei para você aqui como eu... Deixa eu beber uma água aqui. Então, eu passei para você como eu comecei a trabalhar. E agora, já vou encerrar já, mas antes eu quero passar para você como se aplicar a libertação. Como você deve aplicar. Primeiramente, há a necessidade de uma libertação, você identifica que é uma necessidade de libertação. Você identificou com o seu discernimento espiritual na vida da criança. Automaticamente você identificou que é um problema espiritual na vida das crianças, você pode ter certeza que esse problema vem do pai ou vem da mãe. É onde você deve realizar, digamos que seja um mapeamento. Você deve investigar o que está acontecendo da criança, você deve investigar o que está acontecendo na vida desse pai, o que está acontecendo na vida dessa mãe, você deve saber o que acontece dentro dessa casa. Através de todo esse mapeamento, através de
toda a investigação, você pode observar qual é a causa, motivo e circunstância pelo fato desta criança estar sofrendo uma perseguição espiritual. Então, é através disso que você vai ter que chamar o pai, chamar a mãe. Em situações que é a criança, você vai ter que orar imediatamente a criança. Mas você pode ter a certeza, se você orar a criança e ministrar a criança, não é o suficiente. Não é o suficiente. Você tem que ir até o pai, tem que ir até a mãe, para poder trabalhar com libertação. Aí já entra o pastor. Por isso que o pastor tem que estar na visão. Porque não adianta você tratar a criança se você observar que o pai e a mãe não foi tratar. Ah, mas pastor, se o pai não for cristão, se a mãe não for cristã, aí vai chamar pais adotivos espirituais. Chamar um casal da igreja que tem uma vida com Deus, realizar essa cobertura de intercessão sobre a vida dessa criança, entrar na brecha, realizar uma cobertura de intercessão e, ao mesmo tempo, entrar na batalha espiritual pela vida dessa criança, profetizar na vida da criança. Toda vez que essa criança na igreja trabalhar com imposição de mãos, está sempre mais próximo e se envolvendo com essa criança, ok? Então, você vai identificar. Não tem aqui como maneiras de você identificar, mas é claro que o discernimento do Espírito Santo vai falar para você. O discernimento do Espírito Santo vai deixar bem claro se essa criança tem algum problema espiritual. São inúmeros. É uma criança violenta, criança que xinga muito, é uma criança que gosta de ficar tocando nas outras crianças, é uma criança muito introvertida, é uma criança que tenta se cortar ou mutila. São inúmeras formas que você vai identificar se uma criança ela tem um problema espiritual. É a mãe dizendo que a criança está muito bagunceira, e às vezes está bagunceira e a mãe vai dar uma palmada, a mãe vai brigar, e às vezes você tem uma arte, é uma bagunça normal, crianças falando sozinha, crianças que estão ficando com sonambulismo, crianças que acordam de madrugada, gritando, crianças com pesadelos, crianças que dizem que a boneca está falando alguma coisa, crianças que dizem que estão escutando as vozes, é o que mais tem. Então, é possível, sim, você descobrir se alguma criança está passando por algum problema, e nisso você vai fazer essa identificação e você vai trabalhar juntamente com a criança e trabalhar juntamente com o pai. E nisso foi o que eu disse, faz uma filha, procura saber se essa criança passou por alguma religião, procura saber se essa criança comeu alguma coisa consagrada, procura saber se a família fez alguma coisa, se quando essa criança estava no ventre da mãe, se foi oferecida, se a mãe tomou algum banho, se a mãe comeu alguma coisa consagrada, se a avó ou a própria mãe rejeitou essa criança desde o ventre, tentou abortar. Procura investigar desde o ventre o que foi que aconteceu com essa criança e procura investigar a vida do pai e procura investigar a vida da mãe. Daí você vai entender qual é a causa. A causa, o motivo, a razão, a circunstância. Identificou, é claro que você vai identificar e tem que chamar o pai e a mãe, juntamente com o pastor, juntamente com a liderança, para poder estar realizando a confissão desses pecados, em arrependimento. Se alguém não se arrepende desses pecados, tem que pedir para o Espírito Santo de Deus gerar o arrependimento. Quando confessa, você está tirando do oculto das trevas e você está trazendo para a luz. Então tem que confessar. Se há uma enfermidade espiritual, se há uma perseguição espiritual, tem que confessar. A palavra de Deus é um princípio espiritual. A palavra de Deus vai dizer onde houver 2 ou 3 no nome do Senhor, Deus se faz presente. Eu lidei com crianças atormentadas que só porque a mãe, no tempo da ignorância, vivia xingando a criança, peste, praga, seu capeta, seu crispim, xingava a criança de tudo quanto é nome. Você nasceu para atrapalhar a minha vida.
Automaticamente a mãe é uma cobertura de autoridade espiritual e quando xinga essas crianças, automaticamente está dando legalidade para que espíritos, que esses palavrões são invocações, venham a atormentar a criança. E certa feita a gente viu que no passado a mãe xingava muito essa criança. A gente apresentou isso diante de Deus. A mãe veio, a mãe confessou. Apresentamos isso diante de Deus em oração, a confissão dela. Falamos com Deus através das orações que ela estava arrependida por aquilo que ela fez. E declaramos no mundo espiritual que os espíritos imundos que vieram por causa dessas práticas feitas no passado saíssem da vida dessa criança. Então a gente vai entender que primeiro princípio, onde houver 2 ou 3, uma autoridade espiritual, alguém cheio de Deus, onde houver 2 ou 3 no nome do Senhor, quando a gente identifica essa causa, a gente confessa esse pecado, confessa essa causa para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa. E a gente apresenta diante de Deus em confissão e oração este mal que foi feito, seja uma consagração, seja a causa. A gente confessa para Deus e apresenta na cruz de Cristo, porque a cruz não é automática. Não se esqueça que a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente é justificado pela obra da cruz através da confissão. Você não tem noção como a confissão repercute no mundo espiritual. Talvez essa criança que você esteja orando aí, você fala assim, meu Deus, eu levei para o pastor, eu oro, mas não acontecendo nada. Já experimentou confessar? Já experimentou, papai e mamãe, já experimentou confessar o que você fez lá atrás para o líder dessa criança, para essa pessoa cheia de Deus, para a pastora, para a missão, já experimentou confessar? Quando você traz para a luz, já experimentou confessar as simpatias que foram feitas, as oferendas que foram feitas, as rezas que foram feitas no ventre, quando a criança era pequena, ou que a avó fez? Já experimentou? Sabe? Pede a Deus que Deus ele mostra. Então é isso, confessa, apresenta diante de oração, e quando você apresenta a Deus o pecado, quando você confessa, você diz que está arrependido, aí sim, a segunda pessoa que está ouvindo vai orar apresentando e expulsando, mediante a confissão e arrependimento, esses espíritos imundos que vieram por causa dessa legalidade, não tem mais direito de atuar nessa vida. Sai da vida do pai, sai da vida da mãe, sai da vida da criança. E você impõe as mãos. E você expulsa, e aí você declara, se tiver algum espírito imundo dentro deste corpo, desta alma, desse espírito que se alojou por causa dessa porta aberta que foi aberta lá atrás, por causa dessa porta que foi aberta lá atrás, eu ordeno que saiam em nome de Jesus. Aí você parte para dentro. Aí você usa de autoridade. Não se esqueça que a natureza dos demônios é serem rebeldes. Você tem que usar de autoridade e expulsar. Talvez não vá acontecer nada, talvez manifeste, talvez tussa, talvez vomite, sinta um calafrio, um arrepio, talvez não sinta, mas você expulsa isso no mundo espiritual. Depois que você expulsar isso, você ordena que esta porta venha a ser fechada na autoridade que há no nome de Jesus, segundo a palavra do Senhor que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí você vai declarar as portas sendo fechadas. Então daí você vai com certeza observar uma melhora, a evolução, um desenvolvimento e uma transformação dessas crianças. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para mestres infantis, para papai, para mamãe, consagrem a sua casa. Papai e mamãe, tenha a responsabilidade, coloque em prática a responsabilidade e a autoridade que Deus te deu. Em Deuteronômio, como eu disse anteriormente, converse com o seu filho a palavra de Deus, dê atenção ao seu filho, tira um pouco o celular da mão do seu filho, tenha relacionamento e contato com o seu filho, ensine o seu filho quem é o Espírito Santo. Ensine o seu filho o que é o reino de Deus. Ensine o seu filho que há algo no mundo espiritual
reino espiritual. Seu filho é inteligente demais, ele vai entender, você pode ter certeza disso. E os mestres infantis, entenda que a sua sala é um campo de batalha espiritual e que você precisa cercar, você precisa trabalhar aquele espaço indo em todo o tempo. E eu quero deixar aqui 4 ferramentas para vocês colocarem em prática. 4 ferramentas para vocês colocarem em prática. A primeira é dois trabalham com intercessão, que é a constante oração e jejum, profetizando. E a segunda é o aconselhamento, é você sentar com as crianças, sentar com os pais, sentar com as mães, pai e a mãe, fidelizar um aconselhamento, procurar fazer uma investigação da vida e ensinar a palavra de Deus para as crianças de forma muito eficaz através do discipulado. E eu quero dar 4 ferramentas para você aplicar na intercessão. Primeira coisa, você deve sempre orando, pedindo a Deus para poder cobrir não somente a sua casa, mas seus entes queridos, mas a sala, as crianças, o ambiente. Você deve estar sempre pedindo nas suas intercessões que o sangue do Cordeiro venha selar tudo. O sangue do Cordeiro, ele funciona como uma arma de defesa. Se você observar na palavra de Deus, quando os israelitas estão para sair do Egito, eles usam o sangue do Cordeiro, uma direção do próprio Deus, é o sangue do Cordeiro que é passado nos ombros e o espírito de morte passa por cima e ninguém é afetado. Todo mundo conhece essa história. Então, o sangue do Cordeiro funciona como uma arma de defesa. Então, todos os dias, eu na minha casa, na igreja, eu sempre peço que o sangue do Cordeiro venha a ser passado nos ombros. Né? Até o pastor Lobo, pastor Oswaldo Lobo, tem um livro chamado Sangue nos Umbrais. Seria bastante interessante você comprar e ler, tá? Estudar. A segunda ferramenta que eu quero passar para você, o segundo ensinamento, é sempre você buscar unção. Sempre você pedir a Deus e consagrar buscando a unção. Depois você medita em Isaías capítulo 61, verso 1. Do Espírito Santo que deixa julgo. Então sempre busque unção de Deus. A unção é o poder que você tem para poder quebrar cadeias, para você libertar as pessoas e crianças de aprisionamento, de catividade espirituais. É através da unção que você vai ensinar a palavra de Deus e a palavra de Deus vai sair como labareda de fogo da sua boca. É através da unção que você vai ter refinamento, vai ter discernimento, vai ter autoridade para expulsar demônio. É através da unção que você vai ter a capacitação para você colocar em prática tudo o que você for fazer no nível espiritual. A direção que eu quero dar para você é você estar sempre usando o nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. A intercessão que você for fazer é sempre usando o nome de Jesus, em especial a palavra de Deus, que é a espada. Por exemplo, Senhor, a tua palavra diz, e ele me invocará e eu lhe responderei. Te invoco neste momento, porque a tua palavra vai dizer que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Então, Pai, nessa hora libera anjos, arcanjos de guerra para estarem aqui guerreando pela minha vida, porque a tua palavra diz, a tua palavra diz, Pai, que no nome de Jesus tudo que a gente pedir ao Senhor, no nome de Jesus vai acontecer, porque a tua palavra diz que a gente tem autoridade para poder esmagar serpentes e escorpiões. Então, você tem a palavra. Você tem que usar a palavra. E a quarta instrução que eu quero dar para você é que você sempre peça ao Pai, que o Pai dê ordem aos anjos ao seu respeito. Com tudo que você for fazer, seja a sua casa, seja a sua igreja, seja a sua rua, todo evento que você for fazer, a igreja, a salinha, você sempre aplica essas 4 ferramentas que eu estou te dando, essas instruções. E entenda que tudo isso que você está fazendo é uma batalha espiritual. Não se esqueça que o Espírito de Deus, ele deu a autoridade de Deus, voltou para o homem através da descida do Espírito Santo,
quando Jesus é batizado. O homem ele perdeu a autoridade espiritual na queda de Eva e na queda de Adão. Então, no batismo de Jesus, essa autoridade volta. E quando essa autoridade volta, automaticamente o Espírito de Deus leva Jesus para ir para o deserto, onde Jesus jejua 40 dias e 40 noites, vai guerrear contra o diabo. Então, não se esqueça que quando você toma posse do seu chamado, quando você toma posse a autoridade, o poder de Deus, entenda que do mundo espiritual das trevas você vai ficar avisado. E entenda que você, além de receber, você precisa ter sabedoria para poder manter aquilo que você recebeu e que você precisa envolver e aplicar. Através do seu ministério, você formar um poderoso exército para a próxima geração. Então, fica aí alguns pequenos ensinamentos sobre como você aplicar a libertação. Não como eu colocar para você aqui em 1 hora tudo que eu sei sobre libertação, mas eu quis falar algumas coisas principais para você colocar em prática a libertação na sua vida. Não se esqueça também que você deve se submeter a uma autoridade que para você aplicar a libertação, você ser liberto. Então, identifique na sua vida, foi o que eu fiz com as líderes quando eu comecei a montar o Ministério de Libertação Infantil. Eu identifiquei que tinha algumas coisas que precisavam ser ajustadas na vida delas, humildes o suficientes a colocarem a vida delas à disposição de serem ajustadas da maneira que Deus quis, e a gente foi aplicando, e hoje nós estamos aí. Tem 3 anos que nós temos um Ministério Infantil, tem 3 anos que a gente vê a mão, tem 3 anos que a gente está vendo as crianças crescendo, claro que agora a pandemia diminuiu muito o número de crianças, mas diminuiu muito. Mas tem 3 anos que a gente está vendo mesmo com nossos próprios olhos o agir de Deus na vida das nossas crianças, tá ok? E não se esqueça, vai lá na minha página, eu coloquei um vídeo do reverendo Arton Cruz, do Royal Kids, um ministério infantil de crianças lá na Índia, crianças intercessoras. E é isso aí, irmã Tânia, tá ok? Ah, pastor, olha, esclareceu tudo. Foi muito, muito bom. Assim, realmente de pegar papel e caneta, ficar anotando. Foi benção. A gente estava daqui, estava orando, intercedendo. Obrigado. Teve umas vezes que as pessoas comentaram questão de travar, mas a gente estava aqui em espírito de oração e deu para aprender muito, pastor. Assim, sou imensamente grata. Deu, assim. Foi momentos bem rápidos e a gente ficou aqui em oração pela sua vida, né? Que Deus desse entendimento, porque às vezes a gente está explicando, mas realmente há um bloqueio, né? Principalmente tudo no mundo espiritual, mas principalmente o tipo de palestra do Senhor. E como usar as palavras, né? Com autoridade e a palavra certa, muitos não sabem, né, pastor? Então foi assim. Isso, agora eu vou te explicar. Eu procurei ser, porque por causa do tempo, eu procurei enxugar e ser o mais objetivo possível. Cada caso é um caso, mas é o próprio Espírito Santo que conduz, não tem mistério. Aquilo que eu disse, eu tenho muitas experiências com libertação, mas eu não posso usar minha base. A base é a palavra de Deus. Mas quando você coloca em prática a palavra de Deus, não tem mistério. Como eu disse, que quando eu comecei a entender que crianças precisavam de libertação, eu sentei para poder conversar com as crianças. E só o fato de eu sentar e ensinar uma criança começou a passar mal. Uma criança manifestou. Só que é claro que... Conhecereis a verdade, não é só o fato de pregar. Só que a gente precisa entender que a gente precisa pregar, mas viver a palavra de Deus. O líder de ministério infantil, ele precisa viver a palavra de Deus para ele ter autoridade. Se acontecer com o líder de ministério infantil, igual aconteceu com os filhos de Cefa em Atos dos Apóstolos, porque os filhos de Cefas foram expulsar um demônio de um rapaz, falando no nome de Jesus que Paulo prega, eu te conjuro, sai dele. O demônio falou, olha, Jesus eu conheço, Paulo vocês são o quê? Matou eles. Então não adianta só falar, tem que iniciar. Então a gente tem que começar dentro da nossa casa, ter uma vida de santificação, ter uma vida de jejum e passar por libertação.
Então foi quando eu comecei a sentar. E mais uma vez eu quero trazer a memória, quando eu falei da crítica, foi uma crítica construtiva, nada contra, porque aqui eu me visto, eu pinto meu rosto, eu faço tudo isso. Mas a gente precisa entender que o negócio é mais espiritual do que a gente pode. Muito mais. A gente tem que conduzir para o âmbito espiritual, ou seja, nós somos luz de local de trevas, a gente tem que ser canal de Deus para a luz de Deus através da nossa vida irradiar naquele local e dissipar todas as trevas. Você pode ter a certeza que os problemas vão começar a surgir. Muita coisa que está normalzinha, muita coisa vai começar a se revirar. Os demônios em oculto vai começar a vir para fora porque começou a acontecer aqui. E nisso pega em jejum, pega intercessão, pega ministração. Começamos através da palavra, os ensinamentos de Paulo, pedindo a Deus para abrir os olhos de cada criança. Começamos a profetizar batismo com o Espírito Santo com fogo. Começamos a pedir a Deus para dar revelações às crianças. Começamos a pedir a Deus para mostrar para os pais. Eu fiz uma oração aqui para uma mãe que eu falei assim: eu quero que você sente com a sua filha, assista os desenhos que a sua filha assiste. Mas antes você vai dar a mão à sua filha e você vai orar assim: Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que tudo que a gente pedir ao Senhor no nome de Jesus vai ser feito. Então, fazendo uso da sua palavra, segundo a carta de João, que diz que o Senhor tem colírio para derramar nos nossos olhos. Então, que meus olhos sejam abertos. Porque Paulo ora, está entendendo? Orar em cima da palavra. E eu quero sentar com a minha filha e eu quero que o Senhor mostre para mim, para minha filha, o que está por trás desses desenhos. Não durou 10 minutos. Elas estavam assistindo desenho, as duas levaram, ela saiu catando o cavaco do sofá, porque elas viram um pulando da televisão e avançando em cima delas. Misericórdia. Olhos espirituais mesmo. Isso. E quando o senhor falou... Diga, pode falar. Tá. Quando o senhor falou aí de como usar as palavras, né? E de que maneira direcionar, me lembrou um caso, quando eu fui ministrar numa igreja, quando eu entrei, uma criança me recebeu com muito carinho. E aí, durante a mensagem, ela ficava olhando para mim assim, vidrada. Ela não esboçava alegria nem tristeza. E aí, quando fui ministrar no final, essa criança sumiu. Aí, quando acabou, tô lá abraçando as crianças, tirando foto, uma irmã chega para mim e fala assim: Marcita, corre aqui, corre aqui. Aí eu fui para perto da cantina, tinha um quartinho, e ali tinha uma criança, 5 pessoas, pastor, conversando com o demônio, batendo um papo com o demônio. Cheguei lá, eles conversando, a garota se machucando, se cortando toda dentro do banheiro e conversando. Eu olhei assim e falei: não acredito. Aí eu falei assim: a falta de discernimento, né, minha irmã? Não, e aí eu falei assim: de quem é filha? Quando eu falei assim, pastor, era filha de um pastor, do pastor. Deus, eu acredito. Olha, tô toda arrepiada só de você falar. E aí, eu não tenho confiança, né? A gente tirou, e aí o pessoal ficou assim: nossa, mas a gente orou tanto, a gente colocou tanto a mão. Eu falei: gente, não conversa, vocês estavam conversando com ela, não. Tava muito, muito difícil a situação. E eu fiquei tão sem graça, né, por ser a filha do pastor, e falei: meu Deus, tomara que ele nunca mais me chame. Porque foi uma situação muito difícil. Depois a garota veio, mais normal, abraçou. Você vê que... chorando, né? Isso, assim, eu também não tentei saber a fundo o que estava acontecendo. Por ser filha do pastor, eu me senti constrangida, né? Entendi. Porque, infelizmente, a maioria desses meninos, assim, vou em muitos lugares e eu identifico filho de pastores, missionários, presbíteros, cheio de problema, e é com crente. Sim. É com crente. Sim. E assim, já teve situações de eu chamar pastor, de eu falar: olha, está acontecendo isso e isso com seus filhos, seu filho está debaixo de uma cobertura de um demônio, você só vai orar, você pode até jejuar, você vai aplacar a ação desse espírito imundo, ele vai recuar, mas a porta continua aberta, ele vai ter acesso. Precisa saber qual é a causa, o que acontece. Tem situações
aqui, criança manifestar, assim, dependendo da idade, do tamanho, você tem que abraçar, você tem que acalmar, mas ao mesmo tempo, aqui teve umas crianças que ela manifestou, enquanto a missionária abraçava, fazia carinho, tentando acalmar, porque a possessão consciente. A maioria das crianças tem possessão consciente, elas estão ali, mas ao mesmo tempo elas não estão. Ou seja, elas Tanto é que estão eu indo fico prestando envergonhada atenção depois. em tudo, mas elas não conseguem ter domínio do que está acontecendo. Sim. Então você tem que abraçar a criança e, ao mesmo tempo, alguém por fora dando uma ordem de comando no mundo espiritual. Uma ordem de comando para poder expulsar esse demônio de tal forma que você não vá assustar essa criança. Já teve situações de demônio enforcar a criança aqui. A gente tem que usar o comando, a ordem espiritual e ir em busca da causa. Chamar o pai, chamar a mãe, em busca da causa. E é um cativeiro espiritual, porque o cativeiro espiritual se dá por heranças espirituais. E o aprisionamento são portas que foram abertas recentemente por algo que comeu, algum toque, a criança e não contou para ninguém, ouviu alguma coisa, aconteceu alguma coisa que traumatizou e aprisionou essa criança. Entendeu? Eu falei com essa mãe, olha, fiquei tão sem graça, falei, olha, mãe, conversa com ela, tenta tirar algum segredo, alguma coisa, né, para que não venha acontecer de novo. E a situação difícil, muito difícil. Muito difícil. Eu vou dizer para você uma coisa, minha irmã, que tem destruído muitas crianças, sabe o que é? A falta de diálogo dos pais. As crianças têm ido buscar muitos amiguinhos na internet. Muito. As crianças têm ido muito buscar amiguinhos na internet. Eu estou acompanhando uma situação, quer dizer, estou acompanhando não, eu acompanhei uma situação de uma menina de 8 anos de idade que dormiu na casa da amiguinha de 5 anos de idade. E essa menina de 8 anos de idade molestou a menina de 5 anos de idade. Que isso? Tô falando para você. Acredito. E a situação veio para mim, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu botava a mão na minha cabeça, eu não sabia. Eu fiquei, e assim, toda a família é cristã. E eu fiquei, assim, apavorado. Falei, meu Deus do céu. Eu fiquei doído. Por que não é a criança? Que a criança é pura. Ontem eu fazendo a live fizeram essa pergunta: como uma criança pode ficar possuída se ela é pura de coração? Quando fala de coração, fala que as suas emoções, seus desejos são puros, mas pode ser contaminado. A terra é boa, mas pode ser lançado um joio. Alguma coisa foi lançada, foi plantada e ali contamina. E tudo isso tem uma causa. E as pessoas, minhas irmãs, tudo sai no nome de Jesus. No nome de Jesus, enquanto a causa está ali. Não se esqueça que quando Jesus chegou, preste atenção. Pastor, o senhor está falando muito de causa. Pessoas querem resolver o efeito, orar, mas não querem tratar a causa. Vamos orar, mas vamos tratar a causa. Quando Jesus chegou em Gandária, os demônios falaram o quê? Deixa eu entrar nos porcos, sim ou não? Sim. Era proibido o apacentamento de porcos, era contra a lei. Então, moral das Jesus permitiu, pode, porque Deus é justo. Ou seja, o mundo espiritual, aonde tem uma quebra de princípio de Deus, é uma porta para demônio pedir para entrar e ele. Sim. Aí as pessoas falam isso não existe. Aí só concluindo, o que aconteceu? Pedro era convertido no ministério de Jesus? Não. Isso está na cara. O próprio Jesus falou: olha, Pedro, o diabo pediu para tocar em você, mas eu roguei por a intercessão. A intercessão invalida as tentativas do diabo. Por isso que tem muita gente que está cansando de orar, porque vem o laço e é cortado, vem o laço e é cortado, vem o laço e é cortado. Mas tem que entender de onde está vindo o laço, que é a causa. Nesse caso, foi o apacentamento de porcos. Era proibido, era ilegal. Quebra de princípio da palavra de Deus. E aonde tem quebra de princípio da palavra, tratado, porque no mundo espiritual, demônio pede e Deus permite. Pode falar que você ia me perguntar.
Meu filho vai fazer 14 anos no mês que vem. Quando ele tinha 5 anos, eu não tinha, né, esse ministério itinerante. E ele, com 5 anos, eu me lembro que ele era muito apaixonado pelo Ben 10. E ele tinha boneco, todo tipo de relógio, essas coisas, né? Assim, eu não gostava, as pessoas davam, ele queria a festa do Ben 10. E eu lembro disso como se fosse hoje. Eu, assim, daquele tempo, de lá para cá, que eu comecei a me interessar sobre libertação, né? Que eu tinha também essa ideia. Como vocês que estão nos ouvindo, porque a criança é pura, que a criança não é... 5 anos, meu filho tinha 5 anos, eu tenho experiência própria. Sim. Eu, tanto ter tanta coisa, ele sonhou que a sandalinha dele, até sandalinha ele tinha, acho que eu tenho noção, que a sandalinha dele se transformava num monstro brilhoso, e realmente no escuro ela ficava brilhoso. E queria pegar ele. Aí o que eu fiz? Eu desfiz da sandália, aí ele conseguiu dormir, não estava conseguindo dormir. E não, de bonecos. E a festa dele seria do Ben 10. E eu comecei a falar, Deus, Senhor, repreende isso, essa vontade dele, dessa festa, para desfazer, ainda dá tempo. E todo mundo falou, não, mas ele gosta, tem que ser. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe saiu para a igreja, meu marido saiu para um evangelismo, eu com ele dentro de casa, ele dormindo no meu colo, eu lendo a Bíblia em voz alta. Ele pegou um demônio, ele foi do nada, pastor, uma coisa horrível. E eu me arrepiava toda. E eu senti. Eu acredito. Quando veio algo por debaixo da porta da sala, e eu vi como se fosse uma nuvem entrando no meu filho. Eu não estou mentindo, pastor, foi uma coisa de agora. Eu estou todo arrepiado, eu acredito. Nós também vemos. Estou me arrepiando. Sim, eu vi quando entrou no meu filho, assim, por debaixo dele. E ele se manifestou. Quando ele se manifestou, eu brigava, pastor, não com uma criança. Parecia que eu estava brigando com um homem grande. Sabe? Um homem grande. Né? A voz mudou e as atitudes dele. Ele pegava em mim com muita força, como se fosse um homem mesmo. E eu controlando a situação ali. E eu peguei o telefone, tentando ligar para minha mãe e meu pai, que morava do lado. Minha mãe tinha saído, ninguém me socorria. Meu filho naquele estado, estava babando. E eu falei assim, peraí, o que eu estou fazendo? Eu estava agora lendo a palavra de Deus e eu não vou repreender o que está no meu filho, porque eu senti que me arrepiava toda. E eu tentava falar e como se fosse alguma coisa me prendendo para eu expulsar o que estava no meu filho. E naquela mesma hora, Deus falou comigo. Você vai tirar o que está nele e vai desfazer da brecha que está acontecendo. Aí eu, na mesma hora, aleluia, na mesma hora eu fui, repreendi, ele continuou dormindo, eu subi, coloquei tudo no saco, queimei. No dia seguinte eu falei que o homem feio pegou. Até hoje ele fala que o homem feio pegou. Que homem feio foi esse que pegou? Só que tem uma coisa, eu fiquei orando... Que experiência, hein? No dia seguinte, eu orei o dia todo, repreendendo aquilo dentro da minha casa, e já não estava aquilo dentro de casa. E ele foi para a escola, quando ele volta todo bobo, dizendo, mãe, eu não quero mais festa do Ben 10, eu quero do carrinho. Aí eu, glória a Deus! Confusão, trocar festa. Que experiência, hein? Meu Deus! Essa parte espiritual, ela me persegue muito, porque meu pai era espírita, minha mãe era católica, então, assim, eu aceitei Jesus e tive que enfrentar eles, então, toda essa questão, né? Entendi. Lá de trás, querendo realmente perturbar, mas na minha casa não deixei. Perseguição, isso. Você vê que é uma perseguição, né? Tentou se alojar de qualquer forma, mas caiu por terra. E outra coisa, você pode observar que se houve essa manifestação espiritual, porque houve um revestimento de Cristo na sua vida. Se você observar, você começou a buscar, não foi? Você começou a buscar e repreender. Então, você começou a repreender. E onde eu passo, eu faço ministração de libertação e cura. É o que Deus colocou no meu coração depois desse fato. Teve que viver para poder questão, isso. Né? Pelo fato de você estar buscando, o próprio Espírito Santo te deu essa unção. O próprio Deus falou, expulsa. Expulsa. Porque o movimento, a unção que se vem pela busca,
faz sair. Ele não suporta. Tem vários relatos na palavra de Deus que Jesus está ensinando e o demônio pula. Você nem está orando, você nem estava orando, você estava lendo a Bíblia. Necessariamente para ele estar se manifestando. Aquela sensação de que ele veio pela porta, ele voltou. Porque eu senti quando o ambiente ficou leve. Glória a Deus. Estava pesado, ficou leve. E meu filho dormiu. Por isso, minha irmã, que disse, que eu falei na aula, de fidelizar o ensino para as crianças, de discipular. Porque aí fala assim, tá livre, o demônio foi embora, acabou. Não é bem assim. A palavra tem uma profundidade na palavra de Deus. Os espíritos saem, mas eles ficam perambulando e rodeando a terra. Jesus nos dá uma chave, porque o próprio demônio, a própria Bíblia fala, narra a fala do demônio. O demônio diz assim, ó, voltarei para a minha casa. Então o próprio demônio ele diz assim, é meu. Entendeu? A casa de onde ele saiu, o próprio demônio diz, é meu. Então ele volta para poder saber se a casa está limpa. Por isso, a gente não somente tem que ensinar a libertação, mas aplicar a libertação e discipular as nossas crianças, porque eles são inteligentes, para eles manterem a sua libertação e nisso trazer a família também, para poder manter a casa limpa, adornada, mas com a presença, porque a libertação é totalmente associada com a intimidade. Porque quando eu estou de Deus, eu vou deixar que Ele, através do seu Espírito, more dentro da casa e venha comandar a casa. Entendeu? Amém, pastor. Nossa, né, assim, tremendo. A gente é só gratidão, realmente, por todo o compartilhamento de vivência, né? Isso nos edifica muito. Pastor, Amém. A gente tem que fazer um sorteio para a gente fechar o congresso. O senhor tem como ficar com a gente esperando um pouquinho, a gente sortear e depois orar para a conclusão toda do nosso congresso? Claro, tem com como? certeza. Tem como. Pode, tá? Tá bom. Eu vou fazer o sorteio de uma maneira um pouquinho diferente, gente. Tá aqui. Eu vou mostrar bem na... É aqui, né? A fonezinho? Né? Eu vou mostrar pertinho para vocês que a gente está com essa postagem aqui, que tem 800 e pouco comentários. Não tem como a gente contar até 800. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, o próprio Facebook diz de forma aleatória que tem 152 comentários relevantes. Então, a gente vai fazer o sorteio em cima desses 152 comentários relevantes. Tá? É o próprio Facebook que chegou nesses 152, tá, gente? Que contar até 152 a gente conta. Agora, contar até 800 vai complicar um pouquinho, né? Vamos ver. Vai lá, Narcisa. 01. Ai, meu Deus. Pronto, se vier o 82. Se vier o 182, a gente vai pro último. Conta de trás pra frente. A gente é espertinho. Misturei tudo. Vai. 8 de novo. Eu falei 182. Meu Deus! Agora, 82 tinha que ter tirado os outros números, né? Pra ficar só o 0, 1 e o 2. Porque imagina a gente ficar sorteando o 8, coisa errada. Tirando o 9, tirando o 5, 2 fica, 4 sai, 3 sai, 6 sai, 7 sai, 0 fica e 1 fica. Ai, gente, vai ser de trás pra frente só porque eu falei. 181. Então é só a gente rodar até o final. Mas são 2 sorteios. Ah, é verdade, amor. São 2. Aí, 181. A gente não tirou dezena de um, dezena de outro, né? Tira assim mesmo. Vamos. Ah, não, peraí, o 0. Não, é o 0 e o 1 primeiro, pra fazer a centena. Vai. É o 0 e o 1. Sacode. 0 e 1. Peraí, esse daqui vai ser de quem? Esse aqui é da bolsa. Vai ser a bolsa. Da bolsa. E agora vem o kit do pastor Jean Paul. É a bolsa. A bolsa com o livro da mão. Agora o pastor Jean Paul. Bota o 1 de volta aqui. 1 de volta. Só não pode... Ah, pode ser tudo mundo. 5. Eu vou ter que contar até 5. Vai. Meu Deus. A gente conta no segundo. Esse 181 eu vou de trás pra frente, gente. 5 de novo. 155. Pode ser 155, né? 155 vai ser o kit. Vai ser o kit.
Benção. Gente, a gente vai fazer assim, para vocês não ficarem esperando, porque aqui, ó, se voltasse rapidinho, se chegasse no 181 rapidinho... Não, depois a gente conta e pra gente finalizar, né? Tá? Gente, eu fiz uma lembrancinha pra tia Tânia. Deixa eu botar a fechou aqui, gente. O que é isso? Uma lembrancinha pra você, mulher. Gente. Ela fala pra mim assim, ó. Quer me fazer feliz, me dá um caderno. Eu sou a mesma coisa. Gente, eu venho pra cá, dou um trabalhão desse aqui, a pastor é dela. Gente, esperava não. Tá? E aí, olha, ganhei de uma boneca, é bem estilo boneca. Vamos fazer o quadro de print de agradecimento a todos. No final, o pastor vai orar. Aí no final que a gente agradece? Sim. É assim? Tá? Que a gente termina com o pastor, né, pastor? Então tá, gente, Isso. aí os 155 a gente vai contar agora e eu já posto. Só vou embora depois que a gente contar e postar. Eu queria saber se eu posso deixar um exercício espiritual, coisa de 2 minutinhos antes de orar. Pode. Porque para mim, foi o que eu disse no início da aula. O mestre infantil, ele tem que entender que ele tem libertação na veia. Não tem para onde correr. Ele é um apacentador de crianças. Então, é um propósito de 30 dias. Amém. Propósito de 30 dias. Nesses 30 dias, você vai renunciar a algo que você mais gosta. Para que esse propósito? Esse propósito é para eu mergulhar na libertação, para eu ser ativado em libertação, para os meus olhos para a libertação. Tá bom? É para despertar. É um propósito de ativação para mergulhar mesmo. Nesses 30 dias, você vai renunciar a algo que você mais goste para Deus. Por exemplo, eu como todo dia, então vou renunciar a chocolate. Por exemplo, pastor, eu não vivo sem o feijão de comida. Então, o feijão é algo que você vai renunciar durante 30 dias. Ok? Pegou? Sempre faço isso. E nesses 30 dias, você vai separar 1 hora para Deus. 1 hora para Deus. O que é que você vai fazer nessa 1 hora? Você vai meditar em 3 livros. 10 dias na carta de Paulo aos Efésios, 10 dias no livro de Josué e 10 dias no livro de Daniel. Pastor, tem como o senhor me mandar? E aí eu faço o postzinho direitinho e boto aqui no grupo? Sim. Né? Eu só vou explicar. Porque ali pode se perder lá. Pode ouvir. Ele explica. Só vou explicar aqui que alguém volta e ouve, entendeu? Tá bom. Então, os 30 nós vamos dividir em 10, 10, 10. Os 10 primeiros dias você vai meditar na carta de Paulo aos Efésios, que é um manual de guerra. Entendeu? A carta de Paulo é um manual de guerra. Então, para 1 hora, li tudo nos 3 primeiros dias. Não tem importância. Você vai reler, você vai meditar debaixo de oração, pedindo o Espírito de Deus para te dar o rema, te dar a revelação contida nesta carta para a vida. Você vai pedir para Deus para poder te ensinar como usar a espada, falar contigo em sonhos, em revelações, usando o profeta, o próprio Espírito Santo de Deus. 10 dias focado na carta de Paulo aos Efésios. Os próximos 10 dias você vai meditar no livro, que é o Manual de Libertação. 1 hora meditando no livro de Josué. E os próximos 10 dias meditando no livro de Daniel, que é o Manual de Batalha Espiritual. Tá? E nisso você vai, quando você meditar em Josué, que é o Manual de Libertação, você vai pedir a Deus: Deus, tem algo na minha vida que eu preciso ser liberto? Tem alguma corrente, tem alguma cadeia, algum cativeiro, um aprisionamento? Tem na minha casa? Tem no meu ministério? Há algum impedimento? Me revela em sonho. Eu quero receber o rema e quero que o Senhor me mostre o mundo espiritual acerca da minha casa. E os próximos 10 dias, Daniel: Senhor, eu quero não somente a revelação, mas eu quero ser capacitado, outorgado e receber a autoridade para eu entrar em batalhas espirituais e ser bem-sucedido. 30 dias. Depois de 30 dias, eu tenho a certeza que a vida espiritual dessa pessoa que fizer não vai ser mais a mesma. Vai subir um degrau a mais. Tô dentro. Forte! Tô dentro. Eita! Depois eu mando para você, tá, Tia Tânia? Escrito direitinho, tá? Tá. O pessoal tá até escrevendo nos comentários.
comentários aqui. Tem gente que conseguiu anotar tudo, já digitou, mas Não, nada fica separadinho lá pra gente. Deu para entender direitinho? Deu para entender? Deu. Eu é sempre rápido, faço o jejum de Daniel e o jejum de um mês de alguma coisa que eu gosto. Gosto muito de chocolate. Propósito. Aí eu faço propósito também, faço direto. Café Legal. também gosto, faço alguma coisa assim. Sim. Eu tenho esse costume, assim, de se eu for 7 vezes durante a semana em uma igreja ministrar, são 7 jejuns. Eu faço assim. Legal. Esse é para ativar na libertação, para partir com tudo para dentro. Quero isso. Eu quero! A gente vai entrar em contato com vocês para poder falar, olha, alguma coisa aconteceu, tenho certeza. Amém. Mas vamos orar. Tá lá no grupo, a gente vai divulgar. Falar, hein, gente? É para falar, hein? Gente, só gratidão. O pastor já vai orar. Quero agradecer todo mundo. Tem gente que está com a gente desde 9 horas da manhã. Podem mandar muitas fotos. Pastor também. Podem mandar fotos de vocês assistindo, como que foi. Tá? Todos os comentários vão ser postados aqui no canal também. Assim, não tem palavras para agradecer pelo dia de hoje, pela luz elétrica, pela internet. A Flávia que demorou mais um pouquinho para entrar, mas todo mundo conseguiu entrar, não travou. E eu tenho certeza que isso é resultado da intercessão, pastor. Porque um grupo de pessoas dos grupos se voluntariaram a estar orando. A gente fez relógio de oração pelo Congresso e um dos propósitos, né? E eu botei energia elétrica, porque sem luz nada acontece. A própria internet, a gente começou por isso. E depois pela vida de vocês. Eu creio que em breve a Sunamita vai estar bem, a gente vai poder fazer a palestra dela no outro momento. E eu creio que o Espírito Santo de Deus esteve com a gente, trabalhou na mente, no coração de todo mundo que estava ouvindo, para que realmente não seja apenas o ouvir, mas seja colocar em prática depois. Porque sentar e ouvir é um grande passo, com certeza é. Muitos queriam estar aqui, queriam estar ouvindo, e não pôde por N motivos. Mas é necessário o segundo passo, que é colocar em prática tudo que foi aprendido. E nós sentimos assim, cada palestrante que esteve aqui, o amor, a dedicação, né? O aprofundamento, a presença do Espírito Santo de Deus em cada um que passou aqui. Gratidão pela vida de cada um. Pastor que ficou conosco agora no final, né? Ele falou assim, desde o início que já estava preparado. Então, assim, que o Senhor possa realmente abençoar a sua vida, te cobrir de bênçãos, de proteção espiritual, para realmente trabalhar nessa obra tão espinhosa que é a libertação, né? Porque falar de libertação não é qualquer um que pode falar, tem que estar preparado, tem que estar embasado, né? E sei que o pastor está. Muito obrigada em nome de todo, né? Amamos crianças, todo o ministério, todos os canais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Zap, por todas as pessoas que amam o Ministério Infantil. E aí eu queria que o senhor orasse, né? A gente orou de manhã, oramos pelas tias, pelos ministérios, pelas crianças, mas que a gente orasse mesmo pelo nosso país, né? Amém. Tudo que vem acontecendo, assim, como a gente falou de manhã, o congresso presencial, ele foi um marco na nossa região, porque foi o último congresso antes da pandemia, né? Teve um número grande de pessoas, foram quase 200 pessoas, e depois, no dia seguinte, a gente não podia sair mais de casa. E que esse possa ser um marco, né? Não de uma festa que teve depois, mas possa ser um marco de libertação mesmo, de ministério, de visão. A Flávia veio falando de como trabalhar neste momento. Não é porque a gente não pode ir à rua que o nosso ministério está preso. Que Deus nos dê visões, estratégias espirituais de como trabalhar em meio a esse momento e que esse momento passe o mais rápido possível. Por isso que eu estou aqui com a bandeira. Sabemos que quando eles voltarem para os nossos cultos, para a nossa escola, eles realmente vão estar despreparados, com vontade, com sede, né? E com muito problema também, né? Espiritual. É verdade. Então, quem está assistindo agora, né? O nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe, que você possa levantar as mãos, sabe? Fique com a imagem da nossa bandeira, do nosso país. Amém. E que você possa estender as suas mãos assim sobre toda essa nação, que Deus venha com cura, que venha nos usar, como o pastor Jean falou, a gente trabalha com gerações, né? E que a gente possa ser instrumento para as próximas gerações serem diferentes.
né? Deus me Amém. comoveu. Em nome de Jesus. Bom, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em Tua presença nessa hora nós queremos nos apresentar diante do Teu trono de graça para clamar pela nossa nação brasileira. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Queremos, ó Pai, como igreja do Senhor, nos prostrarmos diante com toda a reverência, contrição de coração, para pedir perdão ao Senhor, porque Tu tens usado Teus profetas para poder anunciar que breve o Senhor vem. O Senhor tem usado muitos da igreja para anunciar o arrependimento, para anunciar a sua volta. O Senhor tem usado muitos para poder falar dentro da igreja, porque sabemos que nem são todos que estão despertos, muitos estão dormindo. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, pela negligência, pelos pecados ocultos, a desobediência, pelo coração rebelde aos seus estatutos e mandamentos. Pai, em nome de Jesus, misericórdia desta nação. Tem misericórdia, meu Senhor, deste país. Tem misericórdia do teu povo, meu Senhor. E peço neste exato momento que tu venhas, ó Pai, assistir e socorrer os seus profetas, socorrer e assistir os pastores, socorrer e assistir aqueles que estão posicionados. Socorrer e assistir, meu Deus, a cada um que clama, a cada mestre infantil, Senhor, a cada tia, a cada missionário, a cada obreiro. Pai, socorre ao teu povo que tem te clamado de dia e de noite pela sua casa, seu bairro, sua cidade, seu estado, a sua nação. Pai, a sua palavra diz que os teus ouvidos não gravados para poder ouvir a oração, muito menos a sua mão encolhida para poder salvar. Eu sei que muitos sinais terríveis vão acontecer, Senhor, como confirmação da sua volta. Bem, a tua palavra me ensina que nos últimos dias nós gozaríamos de um grande avivamento, Senhor, e esta nação vai ter que ver a cura acontecer por intermédio da igreja. Esta nação vai ter que contemplar e ver o sobrenatural por meio das nossas crianças. Senhor, esta nação vai ter resposta do céu acontecer por meio da igreja. Por isso, Pai, em nome de Jesus, não deixa a gente olhar para a esquerda e para a direita. Seja com cada um que participou deste curso, que está desde 9 horas da manhã, com aquele que teve que sair, mas depois voltou. Pai, fideliza cada um, Pai, que cada um venha crescer no conhecimento, na graça e na estatura. Toma todas as crianças, porque os são as crianças. A sua palavra diz: vinde a mim, as pequeninos, porque dele vem o reino dos céus. Guarde as crianças da nossa nação. Livra esta nação, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa as crianças e as igrejas. Assim eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Eita, glória! Jesus! Olha, Deus abençoe vocês duas. Pode ter a certeza que esse trabalho que vocês estão tendo, pode ter a certeza que vocês foram semeadoras preciosas da parte de Deus. Pode ter a certeza, arrepio de falar, pode ter a certeza que o céu está derramando sementes de ouro sobre o saquetel espiritual de vocês. Deus, ele vai fazer infinitamente mais e além do que vocês podem imaginar. E eu tive uma visão com vocês duas. Eu via lugares muito pobres, não era casa, parecia choupanas, casas muito pobres, ribeirinhos, no meio de lagos. E eu vi assim Deus levando vocês para lugares carentes do Nordeste e do Norte da nossa nação brasileira. O Senhor vai... Eu estou todo arrepiado. O Senhor, eu vejo, sabe, aquela mão pegando mentes brilhosas, assim, deposita no saquetel delas. E eu vejo
organização, eu vejo um movimento, e eu vejo vocês viajando, eu vejo, sabe, um ônibus e muita estrada de terra, e muitas crianças carentes, muitas crianças, e o Senhor me fala, é pro norte, eu vejo Acre, eu vejo Amazonas, eu vejo Roraima, eu tô todo arrepiado, Tocantins, o Senhor me dá Nordeste, você nos sertões, lugares onde as igrejas não querem ir, sabe, lugares abandonados e assombrados. Deus vai levar vocês como reparadoras de brechas. Deus está procurando pessoas para entrar na brecha e o Senhor diz, vou levá-las. E eu vejo, sabe, um ministério infantil missionário. Eu vejo um ministério infantil missionário. Se preparem. Vocês vão ver as crianças por Espírito Santo. Vocês vão vendo as crianças profetizando. Vocês verão crianças sendo curadas. Vocês verão crianças trabalhando com vocês. Não somente sendo discipuladas, mas as crianças trabalhando. É grande demais o que o Senhor vai fazer. É muito grande. Eu digo isso com muito temor, muita alegria e o corpo debaixo de muito arrepio, porque eu tive essa visão e Deus vai cumprir na vida de vocês. Amém, pastor. Ai, gente. Glória a Deus, pastor. Deus abençoe vocês, viu? Tá, pastor. Muito obrigada. Vamos terminar. Gente, tira aí o selfie do agradecimento, para a gente fazer a foto da gratidão. Ai, meu Deus, chorando, né? Inchada, velho. Ah, não coube. Não coube o celular. Não, tirei o celular. Não, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Isso. Aqui. Chega um pouco mais para trás, chega um pouco mais para trás. Isso, mais para trás. Agora um pouco mais para a esquerda, isso. Sobe mais um pouco. É porque é muito vídeo aqui, esse, a gente sabe qual é. Mais para a esquerda. Aqui. Agora sobe mais sua mão esquerda. Sobe mais. Isso, perfeito. Não, para ele tá não. Ele que diz lá. Caiu. Saiu. Não. Tira a print aí com o pastor, gente. Assim tá retinho. Perfeito. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Aê! Muito obrigada! Gratidão, gente! Pensa, desde 9 da manhã tudo funcionou! Ai, gente, a internet Pra quem não sabia mexer em nada. Eu tava tremendo de manhã, ela brigando comigo, não briga que eu fico nervosa. Falei, você não pode ser ninguém nervosa perto de você, porque eu sou calma, porque você tá assim, ó. Deu tudo certo. Ela tava assim, eu tô de rir de nervoso. E eu tava rindo, eu falei, não, eu sou tranquila, tudo vai dar certo, vai dar certo, já deu certo, acabou. Ela, eu sei que vai dar certo, mas eu tô nervosa. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente possa receber muitas fotos dos projetos que as pessoas colocarem em prática de todos os palestrantes. Não esquece não, pastor. Das anotações. Manda no não, vou esquecer, não. Aí eu pinto para todo mundo. É de casa, pode deixar. Daqui a pouco. Tá, gente, ó, muito obrigada. Vamos fazer um coraçãozinho pro pastor? Vamos. A gente tá mandando print para todo mundo. Que Deus abençoe muito, pastor. Muito obrigada. Amém. Abençoe sua Deus família, abençoe. Muito obrigado. seu ministério, grandemente, Amém. assim, que com certeza a gente vai ver pastores em muitos congressos, muitas coisas, que o nome vai além, Amém. muito mais. Tá, Amém. pastor? Fica com Deus. Tchau, muito tchau. obrigada Fica com Deus. mesmo. Tá. Sou só Abraço. gratidão a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigada, gente. Beijão, tchau. E a gente vai contar e postar aqui no... ainda hoje, agora. Agora, não vou contar logo, já publicar, tá? E todo mundo, aí eu vou colocar o meu telefone, o telefone da Marcita, para todo mundo entrar pro grupo do Amamos Ministério Infantil, é um grupo muito ativo. Se você não gosta de atividade, gente, quem tem criança com muita talento, coisa. pode Fala. Tem criança com talento, todas as quartas-feiras estou lá com live no Instagram, @bonequinhamarcita.
Fala comigo que a gente encaixa essa criança para pregar, para louvar e orar. Mas o papai e a mamãe que tem que falar comigo, tá? É. E aí a gente faz uma escala legal. Essa primeira semana foi muito legal. Foi. E a Com a Fernandinha, foi Grégio. filha da Grégio, da palavra Grégio. E se você conhece criança que não tem Instagram, não tem Face, você manda pro culto no Zap, porque o culto no Zap é 6, depois o dela é 7. Mas Bom. é principalmente um culto para crianças que não têm acesso a tantas mídias sociais, só o Zap mesmo. Tá bom, gente? Ó, um Beijo. grande abraço. Que Deus abençoe rique e poderosamente cada um de vocês. Fiquem com Valeu, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Vamos concluir, tentar salvar. Quem perguntou, vai ficar salvo? Essa é a hora. Ora. Continue em oração para a gente conseguir salvar. Parabéns! Tá difícil sair, Beth? Ô, amada. A gente quer pedir perdão mesmo, de não conseguir ler, porque era um... E eu não respondi de medo. Mas assim, a gente leu tudo. Ficava assim, ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. A gente leu... 90%. Eu li. Tinha hora que passava Tava lendo rapidinho. tudo, Tinha hora que gente. passava rapidinho aí. Tá? Muito obrigada por todos que participaram, que compartilharam, que se interagiram com a gente. Equipe de intercessão, beijo no coração. Equipe de divulgação, uau! Benção pura. Fiquem com Deus, gente. Eu vou ter todo mundo intercedendo para salvar, porque tem muita gente querendo ver depois. O coração faz tuque nessa hora. Não, mas vai salvar. Vai salvar, eu creio. Vamos lá. Tchau, gente. Deu 6 horas e 9 minutos. Jesus. Sim, eu quero.